Boa noite, queridos amados irmãos, de modo especial da Santa Amada Igreja Católica. Quero partilhar neste livro Por que Sou Católico. Eu gostaria que todos, irmãos e irmãs da Santa Amada Igreja Católica, fizessem para si mesmo essa pergunta: por que sou católico? Buscar, e após essa pergunta, buscar assim o conhecimento, irmãos. É doloroso ver tantos irmãos saindo e falando mal da Santa Amada Igreja Católica após ter feito uma catequese. É certo que muitos não tiveram uma boa catequese, foram lamentável, né? E se crismar e se consagrar para servir a Jesus Cristo e ainda sai falando mal da Santa Amada Igreja, que a qual instituiu as Sagradas Escrituras, a Bíblia Sagrada, para nós chegarmos até a Jesus Cristo. Eu já disse em outro vídeo anterior que a Bíblia que os irmãos de outras denominações, que o qual se corromperam com a Santa Amada Igreja Católica no século XVI, com Lutero, não são deles. A Bíblia que eles têm é da Santa Amada Igreja Mãe Católica, que o qual eles fizeram a revisão. Pode pegar uma Bíblia desses irmãos e vai estar lá na contracapa, revisada por fulano de tal. Se fez uma revisão porque algo já existia. Irmãos, e aqui tem esse livro lindo e maravilhoso do professor Felipe Aquino, que vai dizer por que sou católico. E aqui eu vou falar sobre os evangélicos autênticos. Depois de mostrar historicamente que Jesus existiu mesmo, precisando mostrar Ele é Deus, porque daí vem a importância de fundar a Santa Amada Igreja Católica, que Ele fundou. Por seus discípulos, o Evangelho vai de modo especial para quem estuda o Evangelho, apenas não lê. Existem pessoas que só lê, mas não estuda, não busca o conhecimento, não volta para o tempo, cronologicamente falando, não sabe quem foi os personagens do discipulados de Jesus, não conhece. E muitos ainda saem falando bobagem, é lamentável. E aí os evangélicos autênticos vai narrar, se aprofundar sobre a personalidade de Jesus, a existência de Jesus. São ele Mateus, Marcos, Lucas e João, que muitos conhecem João como o Evangelho do Amor. E aí, no século XVIII e no século XVII, vice-versa, surge-se Hahnemann, Rousseau e Voltaire, querendo contestar contra a Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo, querendo desmascarar que os evangelhos de Jesus foi apenas elaborado pela Igreja, que não há importância alguma para a humanidade. Então estes dois homens, um era francês, e após muitos estudares, se aprofundaram, esses racionalistas, e outro era alemão, eles caíram por terra. O qual o mundo não creram num fundamento que eles queriam desmascarar os evangelhos de nosso Senhor Jesus Cristo. O que eu quero dizer com isso? Que você, irmão católico, busque mais o conhecimento para não sair falando bobagem da Igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, que o qual foi instituída pelo próprio Jesus e seus apóstolos. Jesus, como único pastor, ele gostaria que tivesse uma só igreja, uma santa, apostólica e católica. Católica significa universal, para que todo o povo de toda raça, de toda cultura, viesse se unir em uma só redil, em um só curral, em uma só igreja, para adorá-lo em espírito e em verdade, para que assim, desta tal maneira que eu estou dizendo, não houvesse contenda. No Evangelho de Mateus, estou aqui com a Bíblia de Jerusalém,
vai dizer no capítulo 16, verso 13. Pedro vai confessar a fé. Ah, se nós católicos fossemos como Pedro, confessar a fé, conhecer Jesus profundamente, como o único Filho verdadeiro, Filho de Deus, nós teríamos uma fé mais apurada, uma fé mais eficaz. E vai dizer assim: chegando Jesus no território da Cesareia de Filipe, perguntou aos discípulos: quem dizem os homens que eu sou? Quem diz os homens que eu sou? O Filho do Homem. Disseram: uns afirma que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. E então lhe perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus respondeu-lhe: bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelaram isso, e sim o meu Pai que está nos céus. Também eu te digo: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, queridos amados irmãos, ontem, me recordo que eu falei para uma irmã que eu estou com 37 anos, nunca vi uma igreja católica fechar. Querumbá hoje fechou. Nunca. Porque a porta do inferno não prevalecerão contra a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. É necessário a gente entender essas verdades. A igreja de Jesus Cristo foi instituída pelo próprio. E aqui ele vai falar num singular. Singular significa um só elemento. Entendeu? Um só elemento. Então é para ter uma só igreja para adorar em Jesus Cristo em espírito e em verdade. E nós católicos não tomamos posse disso porque não estudamos a fé católica para nós viver bem, para que nós possamos adorar Jesus Cristo bem. Então fica o recado, irmão. Os evangelhos de Jesus Cristo comprovam que Jesus é o Senhor. E como Jesus é o Senhor, para nós que somos cristãos, tenhamos que defender a nossa fé, para amar e vivenciar com muita certeza. Não com fanatismo, não como costume, não como um cristão que vai como se fosse apenas um ato de costume, não, mas ir com toda a nobreza, com todo o espírito e transbordar e pronunciar que Jesus é o Senhor. Descubra a tua igreja. Os evangelhos deixam claro que Jesus Cristo é o Senhor, não há engano. Cientificamente, os cientistas eles comprovaram que os evangelhos de Jesus Cristo é autenticamente verídico. A ciência comprova essas razões, porque analisaram a autenticidade dos evangelhos que Jesus Cristo é mesmo Senhor e Deus. Num livro Porque Sou Católico vai te dar sim uma ênfase maior na sua fé para que você possa adentrar aos conhecimentos do cristianismo. Tomamos vergonha e vamos estudar para não contrabandear a nossa fé. Não sejamos hipócritas. Simplesmente por ter imagem na igreja católica nós abandonamos. Busca o conhecimento, irmãos. O próprio Jesus mandou fazer imagens. O próprio Deus de Abraão, Isaac e Jacó, no Números capítulo Êxodo 25, no livro de Números mandou fazer, no livro de Crônicas, quando Deus mandou Salomão
fazer o templo lá, continha no templo que Salomão fez para adorar o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, imagem de boi, de rato, imagem de anjos. As imagens da Igreja Católica são imagens sacras de homens e mulheres que se martirizou por Jesus Cristo, pelo reino de Deus. Está lá uma história linda de cada homem e mulheres que deu a vida por Jesus. Ao chegar ao conhecimento daquele personagem ou daquela personagem que tem na Igreja Católica, você vai se aproximar de Jesus. Faça uma boa reflexão, estuda bastante, para não ser iludido com as pragas deste mundo que contém por aí. Desde já o apóstolo Paulo vai dizer: cuidado para não vos ser seduzidos com palavras deste mundo. Muitos apostatas aparecerão com palavra sedutora para abandonar a vossa seduzir, e vós abandonarão a fé. Não sejamos levianos. Que Deus nos abençoe. Tomamos posse, porque os evangelhos de Jesus Cristo é autenticamente verídico, e eles são para nós um baluarte da nossa fé. Pode pegar você, Bíblia de outros irmãos católicas, e vai dizer lá que Deus mandou fazer imagem, vai dizer que Jesus é o Senhor. No Evangelho de Lucas, é um livro sagrado, está lá no capítulo 1, que o qual Jesus vai declarar uma revelação belíssima para o evangelista Lucas, narrando que o cântico bem lindo e maravilhoso que Maria fez para adorar em obediência, em reverência e adoração a Deus, dizendo ela que todas as gerações reconhecerão que ela é bem-aventurada, porque ela gerou o Filho único de Deus. Ela é digna de respeito, não de ser adorada, mas de respeitá-la e venerá-la. Respeita a mãe de Jesus, irmãos. Senão você vai estar pecando contra o quarto mandamento, com o qual é honrar pai e mãe. E muitos por aí com a boca inunda vai contestar contra a mãe de Jesus. Isso é um tédio. Que Deus nos abençoe mais uma vez e livra-nos do mal. Estamos e vamos permanecer unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.